A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa lição, né? Família cristã. E que você tenha a revelação da palavra de Deus, que você cresça nessa palavra, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de compartilhar, né, com seus amigos, né, os seus irmãos, né, que eles não participam. Então, vamos, né, a parte 3, né, do nosso estudo, que é Filhos, o fruto do lar. Então, é uma matéria para você prestar bastante atenção e você procurar colocar em prática, né? Então, esse primeiro momento aqui, falando dos filhos, né? Quem são os filhos, né? Como deve proceder os filhos, ok? A pergunta é como deve ser um lar cristão. Os filhos têm que expressar algo dentro da família em relação aos pais, ok? Há 3 coisas que os pais devem fazer: amar, disciplinar e ensinar. Mas quais são as tarefas das crianças em casa? Qual é a tarefa delas? Qual é a função delas? O que elas têm que fazer? Qual é a parte delas no desenvolvimento do lar? A parte delas chama-se obediência. A Bíblia não diz: as crianças obedeçam seus pais quando eles estiverem certos. Pelo contrário, ela diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Né? Efésios capítulo 6, versículo 1. É para obedecer, mesmo se eles estiverem errados. Ok? A obediência, ela não se restringe somente se o pai estiver certo, mas se ele estiver errado também, o filho tem que obedecer. Ok? Lembrando que Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, diz que Jesus em tudo era sujeito aos seus pais. Então, se Jesus Cristo, Filho de Deus, o Criador de tudo, era sujeito aos pais, né, a José e a Maria aqui na terra, quem dirá nós, né, que nós temos dar obediência aos nossos pais. E lembrando que a obediência ela tem que ser rápida, feliz e completa. O que quer dizer isso? Quando você dá uma ordem a um filho, o filho tem que obedecer rapidamente, não ficar esperando horas e horas. Ah, já vou, pai, já vou, mãe, já vou. Não, a obediência, você deu uma ordem, tem que ser rápida. E ele tem que ser feliz. De que forma? Né? Contente para obedecer. Não chutando tudo e com raiva porque tem que fazer alguma coisa que o pai e a mãe mandou. E tem que ser completa. Não pode ser uma obediência pela metade. Mãe, não fiz tudo. Não deu para fazer. Não, tem que ser completa. Ok? Se um pai ou mãe der uma ordem para um filho e ele não obedecer, o que vai acontecer? Você, tipo assim, você dá uma ordem, ele não obedece, você deixa para lá. Eu vejo muitos pais dando ordem para os seus filhos e os filhos não obedecendo. E fica por isso mesmo. Então, o que vai acontecer? Você vai perder a sua autoridade. Você não vai ter autoridade sobre os seus filhos. Porque ele vai achar que tudo que você fala não tem valor, não tem sentido. Porque você fala, aquela situação, às vezes você fala várias vezes. Você fala a mesma ordem várias vezes e o menino não se mexe. O que vai acontecer? Você pode estar criando um problemão para você no futuro. Porque o seu filho vai achar que tudo que você está mandando ele fazer não é relevante. Então você precisa parar com isso. Quando você der uma ordem para o seu filho, né, você tem que certificar que ele está obedecendo, né, essa ordem completa, essa ordem rápida e feliz, ok? Porque é assim que você vai construir o caráter do seu filho para o futuro. Porque lembrando que tudo que você fazer agora para uma criança, vocês pais que têm crianças pequenas, de 1 mês, 2 meses, de 1 ano, 2 anos, você precisa lembrar que essas crianças, daqui a algum tempo, vão ser adolescentes. E na fase adolescente é uma das fases mais complicadas que existe. Então, é nessa fase que tudo pode acontecer.
E tudo que acontecer vai depender de como você está trabalhando com seu filho na infância. Então, o caráter dessa criança está sendo formado desde 1 ano até mais ou menos 7 anos de idade. E se for um filho rebelde, desobediente, e você, pai e mãe, você não tem uma atitude correta, você vai ter sérios problemas na adolescência, ok? Lembrando que a autoridade dos pais, elas têm que ser conquistadas, ok? A autoridade, ela não vai vir porque você tem mais força que seu filho, ou porque você é mais velho, ou porque você usa a força bruta. Não, a autoridade, ela vem pelo respeito, ok? Se você souber ensinar o seu filho naturalmente vai te respeitar. Por quê? O que diz a palavra de Deus em relação a isso, né? O amor do pai e o respeito dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Essa situação é a seguinte, ó, em tudo isso temos como certo que os pais têm diante de si a combinação que se segue, né? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, né? Efésios capítulo 6, versículo 1. Que se está em harmonia com o seguinte versículo, Efésios 6,4. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então nós queremos dizer o seguinte, que a Bíblia está ensinando que o relacionamento entre pais e filhos é uma via de mão dupla. Então tem que ter respeito dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. Então é necessário que você entenda isso, ok? Muito bem. Os filhos devem obediência e honra a seus pais. Mas os pais não podem provocar a ira, né, dos seus filhos. De que forma? Né? Com palavras de maldição, com palavrões, com xingamentos, com violência, com palavras duras, né, palavras verbais. Então, trazendo a tristeza do seu filho. Então, levando esse filho seu a ser um filho que, com o tempo, vai criando uma rejeição a você. Então, preste atenção. O momento de você ensinar o seu filho é esse momento quando ele está novo, quando está criança, porque você vai formar o caráter dele. Ok? Por que eu falo isso? Porque quando muitos filhos chegam na adolescência ou na juventude, têm vergonha dos seus pais. Não quer nem apresentar os pais para os coleguinhas, para os colegas, para os amigos, não quer. Ok? Porque às vezes os pais que não souberam lidar com isso, com essa situação quando era criança, que muitas vezes muitos pais dão muito presente, dão muita coisa assim, materiais para os filhos, às vezes traz comida para dentro de casa, traz todas as coisas, mas infelizmente não traz aquilo que é importante, né? Você dá o respeito, você dá uma boa educação, formar o caráter dele, ensinar ele a obedecer, que é muito importante, ok? E no final das contas, chega na juventude, você não conquistou seus filhos, você simplesmente agora você foi de uma forma expelindo os seus filhos, levando os seus filhos a não ter aquela unidade e comunhão com você. É importante que no lar seja construído o quê? Laços de amor, ok? Diz assim, Salmo 127,3: herança do Senhor são os filhos, e fruto do seu ventre, seu galardão. Nada é mais animador que olhar para um bebê recém-nascido, que Deus confiou a você. É uma tremenda responsabilidade que Deus coloca nas mãos do casal. Esta é uma pessoa que você ensinará e moldará através do exemplo. Nada é mais prazeroso que ouvi-lo rindo, cantando e às vezes até chorando, quando aprendem as lições da vida. Estudos já mostram que 85% das influências na vida da criança vem de casa. Então são 85%. Então você tem a responsabilidade de pegar essa criança, ensinar essa criança, influenciar essa criança de uma maneira positiva, de uma maneira que agrade a Deus. Eles serão o que é o seu lar. Serão apresentados a Deus e sua palavra, ambos ensinados por você e sua vida. Muito de seu destino físico e espiritual depende de você, que é pai e mãe.
não é só porque você põe comida dentro de casa, né, que você dá roupa para filho, que você vai conquistar seu filho. Tá? Não é assim, ok? Você tem que aprender a ter afeição pelo seu filho, ok? Você precisa aprender a ter esses laços, ok? Esses laços de comunhão, laços de amor, porque isso vai determinar a história do seu lar e do seu sucesso. Ok, meus irmãos? Uma de nossas maiores falhas no lar é quando os pais não se comunicam com os seus filhos. Frequentemente, os filhos vão buscar conselhos de um amigo mais próximo. Às vezes fazem perguntas que não são bem respondidas em casa, ou tem medo de perguntar em casa. Então, isso leva o quê? Se você não tem um bom relacionamento, laço dentro da sua família, eles vão procurar lá fora. Okay? Chega na parte da adolescência, vão procurar lá fora, os conselhos lá fora. E às vezes os conselhos lá de fora não é um conselho bom, não é um conselho bacana. Então, é importante essa unidade, essa afeição, esses laços dentro da família. O amigo pode não ser o irmão ou irmã, mas um vizinho com respostas não tão apropriadas. A razão para que isso aconteça pode ser óbvia. Com frequência, a vida familiar, pelo próprio caráter de proximidade e associação, pode trazer um pouco de desinteresse, né, para esses filhos. Por isso, a importância da unidade e comunhão no lar. Se não for um lar de unidade e de amor, pode acontecer de os filhos não ter a honra ou a hombridade de respeitar os seus pais, ok? Então, lembrando que você tem um papel muito importante dentro da família, dentro do seu lar, para que esses filhos, lá na frente, se projetem como pessoas de valor, como homens e mulheres, né, que honrem a Deus e honrem a sua família. Ok, meus irmãos? Outra coisa muito importante que nós devemos destacar é que a nossa casa, o nosso lar, ele vai, de uma forma, trazer memórias para os nossos filhos. Por exemplo, o que seus filhos vão pensar do seu lar quando eles saírem de casa, por exemplo, quando eles casarem, quando eles estiverem longe, de repente ele pode estudar num lugar mais distante, de repente ele pode casar, morar num outro lugar. Que legado a sua família ou o seu lar vai trazer para esses filhos seus? Porque existem as memórias do nosso lar. Eu, por exemplo, assim, eu tenho muitas lembranças boas do tempo que somos em 5 irmãos, 4 homens e uma menina, de nossos pais, graças a Deus, nos criou, nos ensinou, somos o que somos hoje por causa deles, e temos muitas lembranças boas de quando nós éramos crianças dentro de casa. Então, ao vivermos cada dia, estamos formando memórias. Quer dizer que você que é casal, tem filhos, você está formando memórias no coração deles, na mente deles. Então, é importante que essas memórias sejam boas, ok? Nós estamos formando memórias boas ou memórias ruins. Isso vai depender de como, né, você está se mostrando dentro do seu lar, ok? Os filhos têm memória, né? Eles têm memória, então eles vão lembrar do seu lar. Que tipo de memória seus filhos terão de casa? Serão memórias de pais que amavam a Jesus Cristo, buscavam continuamente a Bíblia como direção para as suas vidas? Serão memórias de conforto, de inspiração, de encorajamento e de bênçãos? Ou haverá memórias de amargura, sofrimento, maldição? Podemos encarar o assunto de frente, tendo certeza que os filhos que colocamos no mundo jamais escaparão das memórias e influência do lar. Se a infância no lar foi boa e doce, sua bênção o acompanhará por toda a vida. Por isso, a importância de nós termos um lar saudável,
um lar dentro do padrão da palavra de Deus, ok? Vamos, nesse momento, passar para o capítulo 2, né, dessa parte 3 desse curso, a criação dos filhos. E uma pergunta é, para que Deus nos dá filhos? Essa pergunta, você já fez essa pergunta alguma vez? Por que nasceu meu filho? Porque nós achamos que, porque eu parei de tomar remédio, aí veio essa criança. É porque foi um acidente. Mas a Bíblia diz que não nasce da vontade do homem, nem da mulher, nem da carne, nasce da vontade de Deus. Então, o porquê que Deus nos dá filhos? Deus poderia ter feito uma multidão de seres humanos, mas Deus ele fez um casal, né? Fez um homem e uma mulher. Para quê? Para que Deus nos fez um homem e uma mulher e não uma multidão de gente? Deus para nos mostrar o seu favor. Então Deus nos ama. Seu coração paterno desejava compartilhar conosco a linda experiência de criar filhos. Então, por exemplo, Deus é pai, né? Ele tem um coração paterno. Então Deus quer compartilhar com você para que você possa sentir o que Deus sente em criar filhos. Porque Deus está nos moldando, Deus está nos criando, né? Em Cristo Jesus nós somos irmãos de Jesus, nós somos filhos de Deus agora. Então Deus quer compartilhar com você. Então é importante que o casal tenha filhos, entendeu? Que essa é a vontade de Deus, crescer e multiplicar. Segunda coisa, para criá-los em Deus. Então devemos ter uma atitude de seriedade e fé diante do privilégio de criar filhos no Senhor. Temos apenas entre 18 a 20 anos para que isso aconteça. Então você vai criar esses meninos, né, durante mais ou menos uns 18 a 20 anos. Então faça isso com excelência, ok? E detalhe, nós criamos filhos para Deus, não para o mundo, não para outras coisas, né, da vida, mas para o nosso Deus. Terceiro, para encaminharmos a geração seguinte na vontade de Deus, ok? O homem se projeta para o futuro através dos filhos e dos filhos de seus filhos. Entendeu? O filho não pode falar, eu casar para sofrer igual minha mãe. Então, por exemplo, assim, o lar tem que ser um lar tão bom que o filho deseje reproduzir esse lar. Ele não pode dizer assim, eu vou casar para quê? Vou ter filhos para quê? Para sofrer igual minha mãe, igual meu pai. Não. Nós temos que criar um ambiente, entrar dentro da vontade de Deus, criar filhos para que os meus filhos, né, projetem o meu lar e assim por diante, né, várias gerações de famílias abençoadas, porque isso é o que Deus quer. Porque nós precisamos entender e gerar filhos que honrem o Senhor, né, e abram caminho para a extensão do seu reino. Então eu sou cristão, minha esposa também, então eu vou criar filhos para isso, e eles vão fazer isso com os filhos deles, que são os meus netos, e os meus netos vão fazer com os filhos deles, que são meus bisnetos. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu quero que isso aconteça e seja, né, bênção, né, às gerações futuras, ok? A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbio 22, versículo 6. Essa tarefa não é fácil, requer uma dedicação séria durante muitos anos, mas Deus nos assegura da sua graça e sabedoria. Ok? Objetivos da formação dos filhos, quais são esses? Primeiro, compreendendo a natureza da criança. Ela não se inclina naturalmente para o bem. Por isso devemos ensiná-las, formá-las e discipliná-las. A gente sabe que criança não precisa ensinar ela a ser egoísta, ela já nasce egoísta. Tenho 2 filhos, tenho uma netinha lá. Eu compro o doce com o meu dinheiro para ela. Eu entrego para ela. Muitas vezes vou pedir para ela esse doce, ela não quer dar. Mas a mãe dela fala assim, Alice, o que a mamãe ensinou? Tem que repartir, tem que compartilhar. Aí ela vai, o negócio é um doce desse tamanho assim, azedinho. Aí ela me dá um pedacinho, mas ela dá. Mas não precisa ensinar para eles ser egoístas, eles já nascem egoístas, ok? Então, é importante
na formação da criança isso. Você ensinar, ok? É você entender que elas não inclinam para o bem, ok? Então, ensina ela. E metas importantes na formação da criança, né? Quais são? Uma relação pessoal com Deus. Você precisa ensinar o seu filho a ter uma relação pessoal com Deus, irmãos. É necessário. Ensina a criança a orar. Eu já vi várias criancinhas orando, sabe? Criancinha pequenininha, orando. É interessante isso. Eu acho uma coisa maravilhosa. A formação do caráter também dessas crianças, né? São metas importantes, né? Na formação deles. Na formação social, clara consciência de sua identidade, capacidade de se relacionar com os outros, assumir compromissos, sujeição às autoridades, formação física, né? Hábitos alimentares, higiene, coisas saudáveis, ok? Quais são a responsabilidade dos pais? Eu vejo assim que uma das mais importantes é em questão do exemplo. Os filhos aprendem tudo com o comportamento de seus pais. Ensinamos mais com o exemplo do que com palavras, ordens ou ameaças. O exemplo é a base fundamental para a formação do caráter, né, dos filhos. Eles procuram imitar seus pais no que dizem e no que fazem. Não adianta cobrar ações de graça em toda e qualquer ocasião se os pais não agem assim. Se você não dá um bom exemplo, não tente cobrar dos seus filhos, ok? Porque um dia eles vão ficar espertos e falar, meu pai é hipócrita, como é que ele pede uma coisa para mim que ele não faz? Então, e a segunda coisa, né, a instrução, né? Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Enquanto o exemplo é a base fundamental para a formação da vida dos filhos, a instrução direciona e ordena essa formação. Instrução significa ensinar, doutrinar, formar e capacitar e comunicar. As crianças não aprendem somente por ver e imitar. Elas necessitam ser instruídas na honestidade, na justiça, no perdão, na generosidade, no respeito pelos outros, pudor, asseio, modéstia, diligência e etc. Ok? Umas áreas que merecem bastante atenção, né, dos pais. Realizar trabalhos e cumprir ordens. Ajudar outras pessoas. Quer dizer, o pai tem que ver tudo isso no seu filho, ok? Olhar, ensinar eles a fazerem isso, né? Concentrar-se nos estudos, resolver problemas e discórdias sociais. Então, são coisas importantes que os pais têm que dar atenção para os filhos. Formar amizades, vencer tentações, desenvolver um sentido de dignidade moral, usar bem o dinheiro e o tempo, encontrar e permanecer no emprego, desenvolver um bom comportamento com o sexo oposto, né? E descobrir sua vocação. Os pais devem elogiar, felicitar e aprovar tudo aquilo que os filhos fazem, bem ou quando mostram interesse de acertar. Então, nós os pais, às vezes, queremos criticar muito, né? A natureza nossa é sempre criticar, mas nós devemos elogiar sempre. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim: não retires da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso ela morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ok? Então aqui nós temos um ponto importante, que é a disciplina. O que é disciplina? Disciplina Desculpe, irmãos, imprevisto, estava lendo aqui a Bíblia no celular e tocou. Então, o que é disciplina? Quando temos que colocar disciplina nos seus filhos, porque a obediência não é opcional, nem se limita no que o filho considera justo. A obediência deve ser a tudo. A autoridade dos pais foi dada por Deus para formar e disciplinar a seus
filhos, ele tem dele todo o respaldo, ok? Então, o uso da vara. Quando é que nós vamos usar a vara? Lembrando, irmãos, que esse negócio da vara aí é um negócio complicado e nós temos que entender que a vara, ela é para disciplinar, não é para judiar, não é para espancar, ok? A varinha é quando há rebelião, quando há desobediência. Então, não é para você fazer isso com raiva, com rancor, com ódio. Não é para você fazer isso muito tempo depois. Não faça isso porque seu filho deixou uma coisinha cair no chão. Mas é quando ele estiver rebelde, quando ele estiver em desobediência, ok? Então, os pais não devem proferir ameaças nem expressões de ódio, porque é para disciplina, ok? É para que a criança possa aprender a obediência. Então, a palavra de Deus diz que a vara não é para matar ele não vai matar essa criança, ok? Mas que essa criança possa exercer a obediência. E isso é quando for um caso extremo. Nós não podemos, como pais, espancar os nossos filhos à torta direito, porque senão nós vamos criar uma criança, com revolta de você, com revolta de tudo, e achar que ela não é amada pelos seus pais, ok? O que deve acontecer quando há disciplina? Irmãos, é interessante, olha, a disciplina correta deve seguir um processo que inclua, presta atenção, a explicação, a criança deve saber o porquê da disciplina, por que está sendo disciplinada, né? Com a vara, e isso deve ser proporcional à ofensa, você não pode espancar a criança, né? Porque ela simplesmente não pegou o chinelo que você pediu, que estava jogado lá no chão, fora de lugar, né? E depois, você tem que levar a criança a orar sozinha, ou repetir junto com ela, para que haja arrependimento, porque ela desobedeceu. Ela tem que saber, ela tem que receber o perdão, que você a perdoou e que Deus a perdoou. E deve haver a reconciliação. A disciplina, ela é muito importante, mas ela tem que seguir esses passos, ok? Então, não espanque seu filho, não faça coisas que você depois se arrependa. Tem muitos pais que batem nos filhos, espancam os filhos, depois ficam chorando, não devia ter feito isso com meu filho. Então, não se esqueça, a criança tem que ser disciplinada, ok? Não castigada, não fustigada, não detonada, né? Como muitos pais, né, já fizeram ou fazem, ok? Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, ok? E que esse momento seja um momento que você possa crescer um pouco na questão, né, da criação dos seus filhos, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.